Hoje, então, bom dia, a gente vai começar com os processos de software, fazendo uma breve explicação, né, e diferenciação dos conceitos de processo iterativo e processo incremental. Esses desenhos, eles vêm de divulgadores dos métodos ágeis, né, e são bastante interessantes para explicar isso para a gente. Então, qual é a diferença básica entre ser iterativo, né, e ser incremental? Né? Basicamente, né, um projeto incremental, né, um trabalho é apresentado em intervalos, né, e cada incremento tem um produto, né, que melhora um pouco. Então, os incrementos, eles melhoram o produto, adicionam valor ao projeto e garante, então, que o produto é feito em partes. Né? Veja que ser incremental implica em ciclos. Né? E esses ciclos são a iteração. Né? Então, no projeto iterativo, partes do trabalho são desenvolvidas em momentos diferentes, né? E a iteração, então, ela é uma característica do processo. Tá? Iterações melhoram o produto, uma iteração melhora, não necessariamente adiciona, pode fazer uma coisa mais bem feita, né? E também está falando em desenvolver o produto em ciclos. Então, essas características elas são ortogonais, né? Apesar do que o incremental provavelmente vai exigir, né, o uso de ciclo. Mas quem é incremental é a entrega do produto, né? E quem é interativo é a forma de fazer a entrega desse produto. Bom, ok. Então aqui a gente tem um desenho, né, de um processo que seria só iterativo, né? Ou seja, ele não divide o produto em partes, certo? Então aqui ele busca uma solução completa para todo o produto, né, buscando uma solução candidata melhor. Então aqui tem um desenho de um artista querendo desenhar a Mona Lisa, né? Então ele poderia fazer um esboço, depois botar as cores básicas, depois terminar. Então a característica do iterativo é ser em ciclos. Esses ciclos podem ser feitos de várias formas. Né? A característica do incremental, né, é a característica da adição. Então a característica principal do incremental é dividir o projeto em partes e aumentar a quantidade de partes feitas a cada ciclo. Né? Então a gente tem aqui o incremental, né, que vai lá do, do início ali da Mona Lisa, né, vai somando pedaços. Tá? Qual é que seria, então, um projeto incremental e iterativo? Então a gente tem um desenho aqui da realização da Mona Lisa, né, numa maneira incremental e iterativa ao mesmo tempo. Né? Então ela faz um rascunho e já coloca alguma coisa entregue ali, né, e vai até chegar ao final. Então esses desenhos para mim são muito bons para a gente entender essa diferença do incremental por interativo. Funciona muito bem para mim. Né? Mas a gente também tem um exemplo, porque é aqui como a gente chega a essa interface. Né? Então, o Steve Rogalski, ele viu esses desenhos da Mona Lisa e falou, mas como eu mostro isso, né, por meio de uma interface? Então, eu quero chegar nessa interface, essa é a ideia. Essa vai ser uma interface final. Né? Como é que eu vou desenhar isso? Eu começo, né, na primeira iteração, né, com apenas um rascunho da minha interface final. E eu coloco isso aí para funcionar. Né? Você só tem algumas funcionalidades que estão implícitas aí no nosso desenho. Né? No caso, é dizer para quem é e qual é o assunto e qual é o texto. Né? O texto não é um texto rico, né? Não é rich text, é apenas um texto em formato
ASCII, provavelmente, né? E aí eu vou melhorando, né? Agora eu já tenho, ó, eu já tenho os botões vão mudando de lugar, né? Vai ficando mais elegante a minha interface, ao mesmo tempo que ela vai aumentando a quantidade de funcionalidades. Então aqui eu melhorei o desenho dela, né? E também melhorei uma funcionalidadezinha aqui. E aqui, ó, já melhorei mais um pouco. Eu consegui agora colocar na minha interface, né, várias funcionalidades. Já coloquei o texto rico que não tinha, né? E já coloquei a minha barra de rolagem, então melhorou mais um pouco. Agora melhorou ainda mais um pouco, né? Ó, né? Já coloquei essa barra mais padrão nova do Windows. Tal. Então estou com quase toda ela pronta até o momento que eu terminei a minha Mona Lisa aqui, né? Usando abas. Né? Então a gente vê aqui como que um software pode ser feito. Olha, já estou entregando alguma funcionalidade aqui. Essa é muito simples, mas eu estou no primeiro ciclo. Né? E então eu vou melhorando, né, tudo a cada ciclo. Né? Okay? Então esse desenho para a gente tenta mostrar o que é ser iterativo e incremental ao mesmo tempo, apesar de as duas serem fortemente relacionadas. Aqui minha barrinha padrão. Então a gente para essa gravação rapidinho aqui.